Chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos desse quarto trimestre da CPAD em 2025, onde estamos trabalhando com vocês sobre o texto Corpo, Alma e Espírito do pastor Silas Queiroz. Lição 6 cai no dia 9 de novembro, vai trabalhar sobre a consciência, o tribunal interior, a consciência que está aí interligada com a alma. Vale muito a pena você trabalhar isso em sala de aula também. Para você desenvolver bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira é o texto áureo, que está em Atos 24:16. Depois você vai apresentar a verdade prática. E a leitura bíblica em classe da lição 6 se localiza em Romanos capítulo 2, versículos 12 ao 16. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita logo, vai, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de receber por aqui. Deixa teu comentário também, é muito legal quando você participa com a gente. Se inscreve. Você pode me encontrar no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e acompanhar a gente. A minha oração é que o Senhor te use na escola bíblica dominical da tua igreja. Que a tua aula seja uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um assunto muito difícil, o entendimento sobre a consciência à luz da teologia. É claro que eu vou trazer aqui diversas explicações para poder te ajudar de forma prática junto com os teus alunos. Mas aproveita, coloca aqui logo de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha ou fora do Brasil também. Eu fico muito feliz quando vocês escrevem aqui nos comentários o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, de onde você está me acompanhando. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz quando vocês participam aqui com a gente. É claro que quando nós paramos para entender de forma prática o que é a consciência, de forma prática, a consciência é uma voz interior que Deus colocou em nós para nos ajudar a entender o que é o certo e o errado. Eu estou explicando de uma forma muito simples para você trazer para os teus alunos, tá? No contexto do Novo Testamento, você vai perceber que esse termo ele vai aparecer, consciência vai aparecer lá no Novo Testamento 30 vezes no Novo Testamento a consciência aparece. Eu vou citar algumas passagens. Já corre e anota aí. Atos 23:1, Romanos 12:15, 1 Timóteo 1:5, Hebreus 9:14. São 30 vezes que a palavra consciência vai aparecer. Só citei algumas passagens para você. Designando então essa ideia da capacidade interior trabalha em nós a moralidade humana que foi dado por Deus, tá? No nosso coração. Desde Sócrates, é importante você observar que o próprio Sócrates já trabalhava a consciência como essa voz interior. Quem entra nisso mais tarde? Sócrates, que é da filosofia, da teologia. Quem vai entrar nisso mais tarde também trazendo essa mesma visão é o próprio São Jerônimo, que descreve que a voz interior no nosso coração, que é a consciência, é esse reflexo do próprio Deus trabalhando em nós. Já o apóstolo Paulo, Paulão da Bíblia, ele faz questão de dizer que ela é a lei escrita no nosso coração. E o Paulo escreve isso em Romanos 2,15, tá? Falando sobre ela trabalhar em nós, funcionando em nós, interligada com a alma. Quando você para entender isso aqui, você vai entender que a consciência ela pode ser iluminada pelo Espírito Santo que conduz o homem para a retidão. Quando ela está cauterizada pelo pecado, ela vai conduzir o ser humano para o mal, tá? E torna o ser humano insensível à voz de Deus. Mas quando ela é trabalhada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo agora te ajuda a ter uma liberdade e uma consciência saudável em Jesus. Eu espero que você esteja pegando isso aqui. Se você está, já comenta aí, tá? Estou entendendo a aula. Na prática, para você entender, vamos para o prático. A consciência ela pode ser comparada com uma bússola interior no teu coração que te ajuda nas tuas escolhas diárias.
No dia a dia, por exemplo, você pode entender isso aqui. Vamos pegar um exemplo bíblico. Davi, por exemplo, ele sentiu bater no seu coração depois dele ter sofrido uma situação terrível. Está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 5 também. A consciência ela é considerada como essa atuação moral no nosso interior, de acordo com algumas perspectivas, claro, da filosofia, da própria questão do naturalismo social, da própria psicanálise freudiana. Você vai perceber que existem algumas condições para você entender a consciência em um caráter moral e espiritual também. Essa visão que nós estamos trabalhando com você, ela parte da Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele trabalha no teu coração, na tua consciência, te ajudando a entender isso. João 16, versículo 8, então. Então ele atua na sensibilidade humana, nessa sensibilidade que a palavra chama então de consciência, te conduzindo para o arrependimento em Jesus. E aí, deu para pegar? Eu espero que sim, tá? E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu já tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. Não facilita, gente boa? Você encontra o esboço da minha aula. Já tá lá. Essas explicações que eu estou trazendo para você, passagens bíblicas, já tá tudo anotado, vai te ajudar muito. Você encontra o esboço, você vai encontrar o slide que vai te ajudar na tua administração. O slide é mais resumido, dinâmico, é calculado no tempo da tua aula, é muito legal também. Está disponível em uma assinatura trimestral que se renova para que você possa então ter o nosso material. Olha que legal, você encontra aqui no link na descrição desse vídeo, só você procurar classe dos adultos ou então clicar escrevendo aí, facilitaebd.com.br e conhecer a nossa página oficial ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Olha como a gente está moderno, para você conhecer o nosso trabalho e como funciona a nossa proposta, tá bom? Eu espero que o Senhor fale com você. Vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que trabalha sobre esse aspecto da consciência antes e depois da queda. No primeiro ponto da lição, é muito importante você ler uma passagem bíblica. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 19. Depois você pode ler o capítulo 3, versículo 9 também. Aqui você já caminha para o primeiro subtópico, onde você vai entender sobre a primeira manifestação da consciência à luz da Bíblia. A consciência à luz da Bíblia, para você entender isso, ela vem de um termo latino que traz essa ideia de consciere, no sentido de saber com, trazendo essa ideia, então, desse entendimento da capacidade do ser humano de julgar moralmente as suas ações. É a faculdade que Deus, então, concedeu ao ser humano de distinguir entre o bem e o mal, funcionando como uma voz interior, viva, que te orienta nas tuas escolhas. O cristão precisa entender isso de forma muito clara, que a consciência vai te ajudar a entender e caminhar para a retidão. O próprio Davi fala sobre isso em 1 Samuel 24:5 também. A consciência ela vai funcionar como um tribunal moral interligado à alma, onde ajuda o ser humano a discernir sobre as suas escolhas. Pega isso. Anota aí algo que eu vou te passar. Ao longo da história, por exemplo, vários pensadores falaram sobre a natureza da consciência. E eu fiz a separação de alguns aqui. Eu já citei na introdução, mas volto a repetir. O exemplo do próprio Sócrates, que via a consciência como uma voz interior divina que advertia contra o erro. Sócrates falava isso. Os estoicos, eles entendiam que era a manifestação da razão universal, ou seja, o Logos. São Jerônimo, um teólogo medieval, que ele trabalhava de forma muito clara, entendendo que a consciência te ajudava a entender o julgamento moral e se aplicava às leis universais de situações práticas também. Joseph Butler, ele trabalha e considerava a consciência como o juiz supremo das ações humanas. John Henry, ele dizia que a consciência é a voz de Deus no homem, uma lei interior que direciona para o bem. O Sigmund Freud, ele trabalha o seguinte, considerando que a consciência, ele via a consciência como essa ideia interligada ao superego, resultando então nas suas ações sociais.
Já os naturalistas, para você pegar, explicavam a consciência como um produto da cultura coletiva onde a pessoa estava inserida. Por exemplo, a construção da consciência era a partir daquilo que você estava inserido. Vamos pegar para entender. A teologia pentecostal, que é que a gente defende a partir da declaração de fé das Assembleias de Deus, entende de forma muito clara a consciência como uma dimensão espiritual interligada na alma, que deve ser iluminada pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8, tá? Para nós pentecostais, a consciência não é apenas uma construção moral e social como os naturalistas defendem, mas a consciência, na realidade, é um espaço espiritual onde o Espírito Santo de Deus age, corrigindo você e confrontando você à santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tá? A consciência limpa diante de Deus é aquela que te leva ao arrependimento, à oração, à obediência da palavra, permitindo que o Espírito Santo de Deus molde o coração, a tua mente, de forma muito especial, rumo à santificação diante do Senhor. E aí, deu para pegar? Eu espero que sim, tá? Que o Senhor te use na palavra. Aproveita aqui, eu quero perguntar para você. Se todos nasceram com a consciência, como você percebe a voz da consciência no teu dia a dia? Se você puder, comenta aqui ou lança essa pergunta em sala de aula. Agora você vai pegar a lição, essa daqui, abrir na página 46 e ler a pergunta número 1 da lição. Aqui tem até a resposta. Ou então abrir um espaço de 5 minutinhos para um aluno participar na tua aula, para a tua aula ficar dinâmica, assim, fica bem legal na tua ministração, viu, com a participação dos alunos. Vamos então para o primeiro subtópico, que trabalha a consciência como direito natural, de acordo com o pastor Silas Queiroz. Já no nosso segundo subtópico, nós entendemos a consciência à luz da teologia bíblica, que ela não é uma construção social, um produto da cultura humana, mas é uma dádiva espiritual que Deus concedeu para o homem. Isso aqui você precisa explicar, tá? Desde a criação do ser humano, Deus dotou o ser humano, então, com a capacidade de discernir o certo e o errado. Isso é citado em Gênesis 1, 27. Romanos 2,15 também vai dar base para isso aí, tá? Então a Bíblia vai mostrar que a consciência é essa voz interior que o ser humano possui. É o espaço onde o Espírito Santo de Deus trabalha para te ajudar a entender a respeito das coisas do Senhor. Por isso, não é uma formação cultural, mas é graça de Deus iluminando o nosso coração para o entendimento moral. No pensamento moderno, o pensamento moderno vai reduzir a consciência apenas a uma resposta moldada pelo cérebro, no sentido do ambiente que essa pessoa está inserida. Mas as escrituras vão apresentar especialmente que a alma, ela deve se preservar limpa diante de Deus. Aqui você encontra a consciência trabalhando nisso. Atos 24:16. Então, a consciência, ela é autônoma, mas ela também é submissa à vontade de Deus e ela tem essa inter-relação com o próprio Deus e também com você através da santificação na tua alma. No Antigo Testamento, quando você vai para o Antigo Testamento, e eu gosto de olhar isso na palavra junto com você, você entende que a consciência se manifesta na prática na expressão de bateu-lhe o coração, como o próprio Davi diz. Ele sentia isso no seu coração. Em 1 Samuel 24:5 que nós estamos falando aqui. O termo consciência também é trabalhado pelo próprio Jeremias, em Jeremias 31:33, onde ele descreve que isso era escrito no coração. No Novo Testamento, o conceito vai se aplicar agora a partir do entendimento do próprio apóstolo Paulo, descrevendo que ela é testemunha diante de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 1. A consciência pode ser boa, 1 Timóteo 1,5, ela pode ser pura, 2 Timóteo 1,3, ela pode também ser cauterizada pelo pecado, 1 Timóteo 4,2. E aqui, de forma prática, para você pegar, a consciência precisa ser sensível à palavra, reconhecendo o pecado e buscando o perdão de Deus para agir em integridade. Gente, que coisa legal que nós estamos tendo aqui. Vamos parar para entender e eu tenho uma pergunta para você. Adão e Eva, eles ouviram a voz da consciência a primeira vez no Éden? E você,
Quando sentiu a tua consciência falando com você que você estava realizando algo errado e o Senhor falou contigo através do Espírito na tua consciência e você se deteve? Para pensar, se você puder, comenta aqui ou usa essa pergunta em sala de aula junto com os teus alunos. Primeiro ponto agora, terceiro subtópico vai trabalhar sobre a consciência, como ela é escrita no nosso coração. Chegamos no terceiro subtópico do primeiro ponto. Ao longo da história, você vai perceber que diversas civilizações, como o próprio autor da lição cita, trabalharam códigos de éticas para ajudar o ser humano a guiar a sua consciência de forma moral. É importante você observar que Paulo cita que a consciência é uma lei escrita no nosso coração, Romanos 2,15. Mas eu vou citar o que o autor disse, tá? Entre os códigos mais antigos, você vai encontrar o código de Ur-Nanur, que é registrado historicamente de 2070 a.C. Depois você vai ter o código de Lifin-Isatar, de 1850 a.C. Depois você vai ter o código de Hammurabi, de 1750 a.C. Esses códigos, na história antiga, tinham o objetivo de trabalhar prioridades como famílias, punições, direitos civis, sistemas jurídicos também, que procuravam orientar o ser humano nesse convívio relacional. A lei mosaica, por exemplo, a lei de Moisés, é um exemplo de código de ética sendo citado nas escrituras e orientando o povo de Deus a diversas práticas, a exemplo de não matar, de não furtar, de não dar falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículos 13 ao 16. Assim, esse princípio que era registrado, ele tinha o objetivo de guiar as pessoas em sua consciência, tá? Em um código de ética moral. De forma prática, para você entender, a Bíblia ela vai orientar o cristão hoje, a partir da palavra de Deus, através do Espírito Santo, em obedecer códigos morais que a própria Escritura nos orienta, tá? E tudo que nos é revelado é para o crescimento. Romanos capítulo 14, versículo 23 vai te ajudar a entender isso também. Então, a moralidade cristã, ela não é apenas um código de ética, mas nesse sentido de trabalhar a nossa consciência moldada em Cristo, ela auxilia essa questão da própria composição da consciência em obedecer à palavra de Deus. Jesus elevou o padrão, por exemplo, da consciência em relação ao pecado nos pensamentos. Em Mateus capítulo 5, versículo 28. A consciência também deveria ser guiada em amar o próximo e a lei de Deus. Observe o texto de Mateus 22, 37 ao 40. No cotidiano, de forma simples, a gente vai perceber que a consciência ela trabalha nessa questão de espiritualidade profunda. Por exemplo, agir com integridade no trabalho, faz parte também do resultado dessa lei no nosso coração. Respeitar os limites das outras pessoas também faz parte da nossa lei, da lei no coração. Falar a verdade, hoje muita gente precisa aprender isso aqui. Perdoar também, é importante você observar isso e exercer misericórdia. Para o cristão, isso aqui é moldado através do Espírito, à luz da palavra, que te ajuda agora a compor uma consciência santa, guiada por Deus, direcionada pelo Espírito, através dessa visão. Porque um dia nós vamos prestar contas. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Aí você pode ler com os teus alunos. Caminhando, vamos agora para a lição, página 46. Você pode estar lendo a pergunta número 2 com os teus alunos em sala de aula, ou você pode também, de uma forma muito prática, abrir oportunidade de 5 minutos para um aluno participar. Escolhe outra pessoa para não ser a mesma, tá? É importante você fazer essa dinâmica aí na tua ministração, em nome de Jesus. Pega esse vídeo e envia para alguém que precisa assistir essa aula também. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o funcionamento da consciência. No segundo ponto, leia uma passagem bíblica, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 10 ao 13. Primeiro subtópico, então, vai trabalhar sobre acusação, defesa e julgamento. Vamos entender o que o pastor Silas Queiroz está querendo trabalhar isso em sala de aula junto com você.
A consciência, segundo a Bíblia, é a faculdade interior que Deus concedeu ao ser humano para entender e discernir aquilo que é certo ou errado, como a gente está trabalhando aqui em sala de aula. Ela é a expressão da lei divina, escrita no coração, iluminada pelo Espírito Santo. Isso aconteceu manifestado na realidade do primeiro casal, Adão e Eva, que desobedeceram à voz de Deus. E ali você percebe o texto dizendo, abriram-se-lhe os olhos e souberam que estavam nus. Gênesis 3:7. Faça questão de ler esse texto lá, porque você já tem a primeira referência bíblica sobre a relação da consciência. A reação do despertamento da consciência moral, que antes era pura, tinha harmonia com Deus, agora ela está sendo guiada pela culpa e pelo medo. A consciência deveria ser um instrumento de comunhão e não um testemunho da nossa queda. A consciência, em primeiro lugar, ela foi feita para ter uma comunhão pura e reta com Deus. Mas quando o homem peca e desobedece, ela se torna um instrumento desse julgamento, ela se torna juíza. Nesse sentido, então, quando alguém pratica o que é bom, ela traz a paz de forma prática. Quando você está fazendo algo bom, ela vai trazer a paz sobre você. Mas quando alguém erra, ela produz culpa e vai te ajudar a caminhar pelo arrependimento. João capítulo 8, versículo 9, tá? E é importante você observar que ela fala no interior do teu coração. A consciência é um espaço onde a voz de Deus se manifesta. Ela fala a verdade com justiça sobre você, de forma prática para você pegar e explicar aos teus alunos. Ela trabalha em 3 dimensões. Anota aí. A primeira, ela vai te acusar, ou ela vai te defender, ou ela vai te julgar. É importante você observar que ela acusa como? Quando você transgride as leis morais de Deus, gerando peso, tristeza e arrependimento no teu coração, tá? Como Pedro também explicou isso. Ele viveu essa experiência em Lucas capítulo 22, versículo 62. Ela vai te defender quando o teu coração está alinhado à verdade. Ela vai trazer uma paz interior, vai trazer segurança sobre você. Romanos 9, 1. Ela pode te julgar e te comparar diante das leis morais do próprio Deus, funcionando como um tribunal onde o Espírito testifica em você que aquilo que você fez é certo ou errado. Romanos 2,15. Então, no dia a dia, nas situações mais simples, por exemplo, a consciência ela vai te acusar quando você está mentindo. Ela vai te defender quando você age com justiça. Ela vai te julgar quando você, por exemplo, poderia ter tomado uma decisão que pode te ajudar ou pode prejudicar também a tua vida ou prejudicar outra pessoa. No sentido de forma muito clara, a consciência ela pode trabalhar em você também no sentido de se tornar uma consciência pesada. 1 Timóteo 4:2 também. Porque você é guiado pelo pecado quando você erra e gera também um afastamento da presença de Deus. Por isso o cristão ele deve alienar a sua consciência, alimentar a sua consciência à luz da palavra. Está lá em Salmo 119, versículo 11. Confessando seus pecados, viver conforme com a comunhão com o próprio Deus. E a própria Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que é próprio, de si próprio. Está lá em Romanos capítulo 14, versículos 22. Agora eu tenho uma pergunta para você também. Se todo ser humano tem uma lei moral dentro de si, como tantas pessoas então estão vivendo, se afastando da vontade de Deus e agindo em pecado? Agora você pode pegar a lição, página 46 e abrir a página 46 e ler a pergunta 3, ou então, você gente boa, pode fazer o seguinte, dá uma oportunidade de 5 minutos para alguém participar aí, tá? Lembra que é outra pessoa. Vamos caminhar em sala de aula agora para o nosso segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre as vãs justificativas. No segundo subtópico, você vai perceber que a descoberta da consciência humana também manifestou a partir do relato da queda, Gênesis 3:7. Abriram-se os olhos. Nesse momento, o ser humano então entendeu que a consciência estava agindo ali, compreendendo sobre o sentido do bem e do mal. Nesse sentido também, aqui nós vamos perceber que antes da queda, o ser humano vivia em plena comunhão com Deus. Agora, através da queda, vem a culpa e a vergonha.
Gênesis 2:25, você vai perceber isso também. Ela trabalhou no coração humano essa questão. Na concepção da visão da questão da nudez espiritual, você percebe o relato agora que a queda produziu a quebra da inocência, da harmonia com Deus. E a consciência severa, ela age de forma harmoniosa com o próprio Deus. Se tornou pesada, acusando então e denunciando o ser humano que estava se afastando do próprio Criador. Nessa visão também a gente entende que ela marca o início da consciência moral. Ela traz a ideia da concepção do erro. Ela caminha com toda a humanidade. Ela trabalha em nós esse reflexo que nós precisamos voltar a ter a natureza do próprio Deus, no sentido de ter essa harmonia com o próprio Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E ela é responsável em nós por nossas escolhas também. No entanto, pelo impulso humano diante da culpa, você percebe que os seres humanos, primeiro casal, os seres humanos, trabalhavam então essa perspectiva da justificação própria e não do arrependimento. Quando você percebe isso lá em Gênesis 3:11, Adão respondeu: a mulher que tu me destes. Está lá em Gênesis 3:12 também. E a mulher também toma a mesma atitude, das justificativas ao invés de assumir a culpa pelo arrependimento. Tem muita gente que não sabe confessar o pecado. Exemplo, às vezes a pessoa comete um pecado, comete um erro, e ela pensa assim, ela se autodisciplina. Ela vai dizer assim no seu coração: esse mês eu só vou me confessar diante de Deus, pedir o perdão, e eu não vou tomar a Santa Ceia, no próximo mês eu retorno. Sendo que ela não procura um líder espiritual, pastor da igreja, para confessar o pecado, para poder então ter uma nova vida. Ter então essa perspectiva da consciência limpa diante de Deus e diante também da liderança espiritual, diante dos homens. E isso é um equívoco de muitas pessoas no seio da própria igreja. É importante que haja a confissão, porque senão a consciência não se torna limpa. E nessa confissão você encontra então ajuda, ao invés de justificativas pessoais. A própria Bíblia fala que a consciência ela ilumina você na verdade divina, ilumina você na própria visão da razão, ilumina você em seu coração diante de Deus. Ela te ajuda a buscar o perdão diante do Senhor para ter uma restauração pessoal. Romanos capítulo 5, versículo 19. Agora eu quero perguntar para você, quantas vezes você tentou justificar um erro ao invés de assumir o seu erro pessoal? Eu espero que Deus possa falar com você através dessa aula. Vamos caminhar para o terceiro subtópico, que trabalha sobre o debate no tribunal. No terceiro subtópico, nós entendemos que a consciência limpa, segundo a Bíblia, é aquela que está livre da culpa, tá? Ela é fruto de uma confissão, do arrependimento e uma ação purificadora do Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que viver de forma pessoal com consciência limpa é viver com consciência limpa diante de Deus. Atos 23, versículo 1, indicando então que a consciência limpa você de forma muito clara quando você age nessa confissão também. Hebreus 9,14 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de forma interior também. A consciência, ela trabalha no ser humano e se manifesta no coração. Quando a pessoa não confessa, essa pessoa carrega sobre si um peso na sua alma. E é importante você ler também a passagem de Filipenses 4:7. Ela age na sua natureza interior. Ela pode restaurar a tua mente, renovar a tua mente também. Além disso, a consciência julga as nossas condutas de acordo com a própria verdade moral. O apóstolo Paulo também explica que ela pode acusar ou defender. E a consciência funciona no nosso interior, te ajudando a compreender especialmente a ação do Espírito Santo. Ela age de forma prática, julgando você, mas também te ajudando a entender que sentimentos de culpa por causa da ação da mentira, do pecado, são algo que te afastam da presença de Deus. Então ela age julgando você, não só para te condenar, mas no sentido para te corrigir, te conduzindo ao arrependimento, a uma busca de Deus, para que viva de forma irrepreensível e santa diante do Senhor. E você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Agora você pode pegar a tua lição
e abrir na página 46 e ler a pergunta de número 4 junto com os teus alunos, ou dar uma oportunidade de 5 minutos para alguém participar junto com você em sala de aula, para a glória de Deus. Agora nós vamos então para o nosso terceiro e último ponto, que vai trabalhar sobre a consciência falível. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 10 ao 13, e você pode apresentar já o primeiro subtópico sobre os defeitos da consciência. A Bíblia ensina que a consciência ela foi criada por Deus com o objetivo para que você possa entender o que é certo e errado. Ela pode ser afetada pelo pecado em influências morais também. Pode te ajudar e pode também te corromper. É importante você observar que entre os principais versículos bíblicos e orientação que a Bíblia traz é que as pessoas que agem por uma consciência corrompida trazem então a consciência no sentido de ser fraca, tímida. Uma consciência corrompida é aquela que não tem sensibilidade moral e ela está habituada ao pecado. Paulo descreve isso, tá? Fala sobre a consciência corrompida lá em Tito 1,15. Trata-se então de uma consciência defeituosa, onde as pessoas aprovam o pecado e abraçam o pecado. O indivíduo também passa a relativizar os seus atos, chamando a desobediência de liberdade e não de erro humano. E trabalha essa consciência, trabalhando o pecado, descrevendo que tudo é permitido, que tudo é liberal, que a pessoa pode experimentar isso como uma liberdade pessoal. Já a consciência tímida e fraca, ela é aquela que, embora bem intencionada, facilmente cai nas dúvidas e na questão da incredulidade. Paulo também alerta sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Esses tipos de consciências têm então dificuldades na sua caminhada. Em termos práticos, uma pessoa que tem uma consciência tímida, ela vive em constante ansiedade espiritual, sentindo-se culpada com as coisas que realizam por causa da prática do pecado. Uma consciência que age nesse sentido da liberdade, de entender que está livre para fazer o que bem deseja, também é uma consciência que não traz uma paz interior. E é possível que você possa observar isso em diversos contextos também. Para fechar a aula, você pode ler a pergunta 5 junto com os teus alunos, página 46, ou dar uma oportunidade aí para alguém participar junto com você. Agora nós vamos para o segundo subtópico do terceiro e último ponto, que trabalha agora sobre Deus, o Supremo Juiz. Já no segundo subtópico, submeter a consciência em Cristo significa então entender que Deus trabalha nas nossas emoções, nas nossas decisões, guiando-nos pelo Espírito. O apóstolo Paulo faz questão de escrever que o nosso coração deve andar em obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Se implica então permitir que Cristo governe cada área da nossa consciência. Essa verdade bíblica procura agir em nós de forma prática. Um exemplo prático, por exemplo, dentro da Bíblia, você vai encontrar o José, que diante da tentação com a mulher de Potifar, recusou pecar. Gênesis 39, versículo 9. Ali você percebe uma consciência limpa diante de Deus. Aplicando, você vê uma consciência limpa diante da pessoa de Cristo, tá? Aqui você percebe que rejeitar o pecado é uma ação também da consciência. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que procurou sempre ter uma consciência pura diante de Deus. Atos 24, 16. Essa consciência aqui não é autônoma, mas ela agora está sujeita ao senhorio de Cristo. De forma prática, para o cristão de hoje, a consciência então ela te ajuda a reagir diante da ira, apresentando a verdade, trabalhando então práticas que agradam a Deus, trabalhando através da visão do Espírito Santo, com intenções que levem à paz, aquilo que é certo. João capítulo 16, versículo 8. Viver a decisão, então, é uma decisão pública e não secreta, mas perseverar através da palavra de Deus. Então, a consciência, ela pode falhar, mas você precisa entender que quando você guia a tua consciência diante de Cristo, você então tem experiências extraordinárias para a glória de Deus. Quero indicar para vocês alguns textos. Primeiro texto, Corpo, Alma e Espírito, pastor Silas Queiroz. Você encontra esse material no site da CPAD.
Revista Obreiro, aprovado para o teu crescimento em Jesus. Ensinador Cristão, esse material você encontra no site da CPAD. O Pastor Pentecostal, você encontra também no site da editora CPAD. Eu te aguardo na próxima lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.